Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estar por aqui para juntos nós meditarmos. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre um vídeo que eu iria fazer hoje, uma gravação, aprendendo com Jesus a vencer as tentações. E é um assunto muito importante e nós vamos meditar nele agora, tá? Eu estou aqui com duas Bíblias. E aqui eu tenho aqui um roteiro que é para mim não poder fugir às ideias, tá bom? O texto que eu quero ler, ele vai estar em Mateus, capítulo 4, e o versículo 1 em diante. E o texto começa dizendo assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, ferramenta poderosa, glória a Deus, uma ferramenta muito rica para nós, irmãos, nós que somos cristãos. Na verdade, essa ferramenta aqui, ela está nas 5 bases, nos 5 fundamentos que sustentam a vida cristã. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus. Olha um ponto aqui importante. Olha o que o diabo joga para Jesus. Olha o que ele faz. Se tu és. Ele joga uma dúvida. Mas, na verdade, ele sabia quem era Cristo. É mais ou menos assim. Alguém chega para outro, rapaz, se você realmente sabe, ou se você realmente é, ou seja, ele traz essa provocação. E ele fez isso com Cristo. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, na língua portuguesa, traz aí uma probabilidade, não traz uma certeza. Ele jogou para Cristo. Se tu és. Aí ele pensava que Jesus ia se amostrar. Ele pensava que Jesus ia, o fato dele dizer isso, Jesus ia fazer alguma coisa. Aí ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Bem aqui, o diabo abriu uma porta para Jesus entrar. Aqui ele abriu uma armadilha para Jesus cair. E é aqui que muitos adolescentes, vocês adolescentes, jovens, prestem atenção. Aqui que muitos adolescentes, muitos jovens, muitos casais cristãos estão caindo. Porque o diabo tem abrido portas e muitas pessoas têm caído, têm entrado nessa porta. E depois que entrar nessa porta, é complicado. E ele abre essa porta. Olha o que Jesus faz. Ele entrou na porta? Não entrou. Ele caiu na armadilha? Não caiu. Por que Jesus não caiu na armadilha, irmãos? Por que Jesus nos ensina aqui a vencer as tentações? Olha o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita, glória a Deus. Olha que coisa linda. Jesus citou Deuteronômio. Sabe aonde Jesus citou? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha o que está escrito lá. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha o que está escrito lá. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha, ele citou
citou a Bíblia. Por isso que ele disse, está escrito. Ou seja, ele tinha a Torá, ele tinha conhecimento da lei, ele tinha as escrituras no seu coração. Aqui nós encontramos o primeiro segredo para nós vencermos as tentações. Jesus está nos ensinando a vencer as tentações. Então continua. O diabo, ele olha, veja só, Jesus citou a Bíblia, ele poderia ter parado, ele poderia ter desistido. O diabo continua. Então o diabo a levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele diz, se tu és, novamente, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te segurarão nas mãos para que não tropece em pedras algumas. O diabo também citou a Bíblia aqui. Olha como ele confunde a mente das pessoas. Ele citou a Bíblia também. Observa que ele também quer confundir. Ele citou a Bíblia também. Só que ele citou num contexto errado. Ele fez uma aplicação errada. Aí Jesus, mais uma vez, vai e diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus citou? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. Não tentarás o Senhor, o vosso Deus, como o tentaste em Massá. Bíblia. Jesus tinha a Bíblia. Tinha a palavra de Deus. Mas o diabo continua, o diabo não para. E levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele diz, tudo isso aqui, isto te darei se prostrares e me adorares. Não desiste, né? O diabo é furioso. Ele quer acabar com a vida das pessoas. Então Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio 6,13. Jesus citou Bíblia. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Meus irmãos, então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Observou? Cristo resistiu o inimigo na palavra. Se Jesus não tivesse a palavra, ele não teria argumento, ele não teria saída. Por isso, e aqui eu quero fazer algumas pontuações. Jesus nos ensina aqui o segredo de nós vencermos as tentações que nós temos aí no nosso dia a dia. Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Qual o maior problema da nossa geração de cristãos da atualidade? O maior problema da nossa geração da atualidade é o desprezo, é a irreverência, é a falta de cultura bíblica que nós cristãos temos. Esse é um dos piores comportamentos que nós cristãos temos desenvolvido. O desprezo pela palavra de Deus. Aprenda nesta oportunidade. Sem a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, nós não teremos vitória. E aqui tem esse problema dessa geração de desprezar a palavra de Deus. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo
de desprezarmos a palavra de Deus. Dentro do campo comportamental, veja só, dentro do campo comportamental, aquilo que te preenche domina a tua vida. Olha. Aquilo que te preenche domina a tua vida. Aí a pergunta é: o que tem preenchido a tua vida? O que tem preenchido? O que tem dominado a tua vida? Vai ser o resultado que você vai ter. Vamos ser bem real. Vamos ser bem sinceros. Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta fingir. Isso não é verdade. Estamos bem. Não adianta. Precisamos cair na realidade. O que tem preenchido essa geração? Eu vou te dizer. Olha aqui, ó. Vou ver que você consegue ver. Olha o que tem preenchido essa geração aqui, ó. Você consegue ver? É isso que tem preenchido essa geração. Essa geração está cheia. Essa geração